Começando. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje começando às 18h16 o nosso podcast. Gostaram disso? Também achei legal? Galera que estiver aí me ouvindo, me diga uma coisa muito importante. Eu estou com o ventilador ligado e eu quero saber se isso está atrapalhando o áudio. Isso é muito importante, tá? Evandro, fala Evandro, Eliseu aí chegando, Ana Carolina, só gente boa, só gente bacana. Evandro, aluno, minha esposa linda, Evandro é aluno de game, então esse podcast, o que não é um podcast, é uma live, né, só que sem vídeo. É pra você, rapaz. Você aí vai entender. Aí, Renatinha dando likezinho dela também. Muito obrigado. E vamos começar aí. Eu falei que ia começar 18h18, mas como semana passada eu comecei 18h20, eu dei a minha quebra aqui, botei 18h16. Aí é bom que o pessoal vai chegando. Quem for chegando, quem for entrando agora, faz um comentário. Se sabe o que é, primeiramente, old school, o que é uma coisa old school. Outras pessoas que não conheçam, digam se conhecem, se jogam, se não jogam RPG, Roleplay Game. E se joga de mesa, se joga Roleplay Game de videogame, de celular, do que for. Me diz aí, Luiz Pinho. Esse eu adoro, ele foi meu mestre na pós-graduação, muito bom mesmo. Então vocês vão me dizendo aí, galera, quem conhece ou não o que é RPG. A gente já ir falando sobre isso, já vou começar a falar, e principalmente o que é o estilo old school. O que é esse old school? O que esse old school significa dentro do RPG que a gente joga? Beleza? Vamos lá? Então 18h18 eu vou começar a falar agora para ficar pontual. Afinal de contas, na primeira vez foi meio ruimzinho. Então tá bom. Então vamos começar aqui. Galera, pra gente começar a falar sobre RPG old school, eu vou dividir novamente, como eu fiz lá com a parte do RPG de fantasia sombria, explicando algumas coisas e depois juntando tudo e tentar ser um pouco mais conciso, né? Resumir um pouco, porque eu gosto muito de ficar falando. Então, para a gente entender um pouco o que é o old school, o que seria esse old school, old school seria uma tradução mais literal que eu gosto de usar, seria mais a velha guarda. O pessoal fala que é a velha escola, mas eu acho que a velha guarda, eu acho muito mais bacana de você utilizar esse termo, de falar que as coisas são da velha guarda. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que o old school também seria a parte vintage. Eu discordo bastante disso, mas não vou entrar nesse assunto. Eu vou ficar com velha guarda ou velha escola. Isso nada mais é do que você fazer as coisas, ou tentar fazer essas coisas da maneira que era feito há algum tempo atrás, ou como era feito lá no início. Então uma pessoa fala que ele é da velha escola, ou ele é da velha guarda, ele está dizendo para você que ele tem um conhecimento de quando as coisas começaram, como era feito anteriormente. Anteriormente pode ter vindo uma nova tecnologia para substituir, ou um novo modo, uma nova maneira, ou até mesmo ter desaparecido aquela maneira que você consegue as coisas. Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo do que eu estou falando, mas vamos pensar num assunto que eu amo, que é café. Então, café da velha guarda, quem é o pessoal que curte um café old school, que curte um café da velha guarda, faria um café como?
faria um café torrado, moído, de repente, usando um coador de pano. Esse então, as pessoas até falam, poxa, não, porque fazendo um coador de pano, o café fica mais cheiroso, mais encorpado, é melhor, né? E o café mais new school, né, a nova escola, seria um café aí de cafeteira elétrica, um cafezinho de máquina feito com um coador de papel. Então, esse seria, na verdade, vamos pensar que a novíssima escola seria, na verdade, essas cafeteiras mais modernas com cápsula. E o pessoal da velha escola usaria mais um cafezinho. Eu, particularmente, prefiro o café da velha escola, da velha guarda. Um café que você possa você mesmo dosar a quantidade, você sabe ali o que está fazendo, o aroma toma conta da casa. Eu acho que esse para a velha escola é muito mais legal. Entendido o que é a velha escola, que é você utilizar, você fazer da maneira um pouco mais antiga ou como era feito antigamente, vamos falar sobre o que é RPG. Eu acredito que todo Leandro, fala Leandro, tudo bem? Falar de RPG, tomar um cafezinho aqui, falei de café da velha guarda, vou tomar um café. Uma delícia, adoro esse cafezinho. Vamos falar sobre RPG. Todo mundo aqui eu sei que sabe o que é RPG, né? Que é aquela reprogramação postural, né? Não, nada disso. Também não é aquele míssil. Que às vezes eu pergunto para algumas crianças se elas sabem o que é RPG e eles me falam que é um lança-míssil. E aí uma vez, Harley, fala Harley! E aí às vezes eu vou procurar se na internet realmente tem um lança-míssil, né, que é um chamado RPG. E as crianças, quando eu pergunto para elas, não sei como é que elas têm esse conhecimento todo sobre RPG. Deve ser de algum desses jogos aí, provavelmente deve aparecer no DGTA. Se vocês aí sabem aonde aparece o RPG, é uma arma, um míssil, vocês me digam que eu realmente não sei, não jogo GTA, então me digam aí. Acho que vocês falam pra mim muito isso. Mas o RPG que eu tô falando não é nem a reeducação postural global. Pô, agora acertei, falei bonito, né? Olha só. Reeducação postural global, coisa linda. E nem o lança-mísseis que as crianças falam. O RPG, na verdade, é um jogo que foi criado lá em 1970, ele veio do Wargame e até hoje faz muito sucesso. Tanto sucesso, inclusive, ele foi adaptado para os consoles, para os PCs e também para os celulares. Então, o que a gente vê hoje, esses joguinhos de RPG, tanto no celular, quanto no console, no videogame, quanto no PC, eles são adaptações de um jogo que surgiu na década de 70 chamado RPG ou Roleplay Games. Ele é muito interessante. Para quem nunca jogou, eu convido ir para uma mesa de RPG, jogar. Diogo Arruda, fala meu amigo, saudades de você meu amigo, a gente bater um papo, conversar, ir lá no Vegas, o Vegas era maravilhoso, não Diogão, dá um abraço aí, Diogo com um nenenzinho maravilhoso, um filhotão lindo. E esse joguinho que é o RPG, como é que ele funciona? Vamos botar assim, nós temos alguns amigos, a gente fica geralmente envolto de uma mesa. Cada um escolhe uma classe, uma raça. Você pode ser raça diferente, clã diferente. Você pode escolher tribos diferentes. Eles têm especificações diferentes e habilidades diferentes. E esse grupo, ele é posto a ele alguns desafios por outro jogador, normalmente chamado de DM, tá? O mestre do jogo. O mestre é o cara que cria algumas histórias, faz alguns desafios e apresenta esses desafios para esses jogadores.
e eles interpretam o que está no seu papel, na sua ficha. Se ele pode fazer várias coisas. Ele pode pular um buraco, ele pode usar uma corda, ele pode... Quem conhece RPG eletrônico já está bastante habituado com as opções que você tem. O grande negócio é você ter várias opções além dasquelas descritas em sua ficha. Cassiano Augusto, fala, cara, beleza? Tudo bem aí? Então, continuar. Então, esse é o joguinho de RPG. Para quem não conhece RPG, eu falei rapidamente sobre o que é esse RPG e como se joga. E o que seria o RPG Old School? Seria você jogar RPG hoje, em 2018, com regras ou simulando o que eram as mesas de 1970 ou 1980, quiçá 1990, sendo que 90 nós já estaríamos tendo grandes mudanças dentro do RPG, dentro da indústria. Então, até o meados dos anos 90, a gente ainda tem uma velha escola ali. Sim, sou professor também e estou dando aula onde agora, professor? Sim, professor. Sim, aí, professor, tudo bem? Eu estou dando aula onde agora? Eu estou dando aula agora, o Cássio, na Surreal, tá? É o Augusto, né? Eu tô dando aula na Surreal, ela fica em Campo Grande, na rua Pontes Leme. O Daniel, que era professor de 3D, ele abriu uma escola e me convidou, assim como outros professores, como o professor Helena, o professor Rafael, o professor Luiz de Game, a dar aula lá com ele. A gente dá aula de Game Design, dá aula de Designer Gráfico, dá aula de Artes. Lá é muito bacana, é uma casa bem estruturada para adequar a dar esses cursos livres. Voltando então à nossa ideia aqui sobre RPG Old School, e o que a gente pode falar sobre esse gênero de Old School dos anos 70, 80, meados dos anos 90, né? Como é que era jogado isso naquele tempo? O que classifica esse jogo, o estilo de jogo desse momento? A primeiríssima coisa que nós temos que pensar é que quando estava muito cru ainda, estava começando o RPG, 70 e 80, a gente não tinha aí uma gama de regras que abordaria todas as situações do jogo. Então a gente tinha regras bem básicas, regras que elas apenas estavam ali para que, no caso de uma dúvida, ou no caso de uma situação em que se deveria saber se o personagem conseguiu ou não ser bem sucedido, ela seria aplicada. Então, basicamente, isso era o Old School. Você tem uma regrinha muito básica, muito mais enxuta para você trabalhar. Você não tem listas e mais listas de regras, listas de equipamentos, grandes e grandes listas para você complicar as coisas que você está fazendo, e nem subtestes. Para quem conhece RPG, a gente fala de testes para executar algo. Então não tinha subteste, não tinha o teste do teste para que você fizesse alguma coisa. Geralmente você queria fazer algo, você chegava ali, perguntava para o mestre, e o mestre dizia para você o que você tinha que fazer, você jogava um dado. Se você conseguisse passar, ou você conseguisse tirar um número maior ou menor do que ele estipulou, você era bem sucedido e a aventura continuava. Outra coisa que se caracteriza muito no Old School é que você não tinha tanto equilíbrio. As masmorras, as aventuras eram criadas e tinha muita aleatoriedade. Você tinha chamados encontros aleatórios, e nessas tabelas de encontros aleatórios poderia vir um gatinho manso, lindo e maravilhoso,
quanto poderia vir aí um dragão e você sair correndo. É claro que no gatinho você não encontraria nenhum tesouro, no dragão, se porventura você conseguir superá-lo, você poderia ganhar um item raríssimo e equipar o seu personagem com isso. O que seria muito difícil para você se estivesse no nível muito baixo. Então os desafios, as masmorras, as aventuras não eram tão bem colocadas por turnos. Você tem 4, 3 encontros. Não, você tem encontros ali, você vai tendo encontro. Enquanto o grupo quiser jogar, o grupo vai jogando. Eles não têm recuperação. Eu vou recuperar fôlego agora, eu vou ficar... Não, o cara só vai recuperar com descanso ou mesmo usando poções de cura, alguma coisa para melhorar esse personagem. Então isso geralmente era um pouco mais old school. Sendo bem old school mesmo, você tem o mapeamento das dungeons feito com papel maço, você tinha tabuleiros que você poderia desenhar à mão em cartolina. Era um trabalho extremamente gostoso, eu fiz muito isso nos anos 90, quando eu comecei a jogar, e continuo até hoje fazendo em alguns casos, que eu acho bem legal essa parte manual do RPG Old School. Então o Old School seria isso, é você tentar hoje, em 2018, fazer a mesma coisa, jogar com regras bem sucintas, pouquíssimas regras, não ter muita regra, não ter tantas opções também de raça, classe, atributos, mundos para você ficar explorando, e você ter uma boa aleatoriedade, se não também uma letalidade um pouco maior do que você encontra hoje. No Old School, uma coisa interessante é que o jogador não se sentia confortável ao enfrentar, por exemplo, 3 obstáculos, 3... Luiz Grilo, fala Luiz. Você não era tão confortável em enfrentar 3 encontros e falar assim, tô no terceiro encontro, já tirei tanto de vida, tá bom, vai ter recursos demais. Não, você não sabia como é que ia ser o próximo encontro. De repente o primeiro encontro é extremamente difícil e você já começa a aventura muito complicado. Você podia ter uma armadilha letal no primeiro encontro, você apagava lá seu personagem, começava com outro. Então isso acontecia muito na velha escola. Até porque na velha escola você não tem tanto o lance de ficar fazendo história. Isso também é uma coisa muito da nova escola, não da novíssima, eu vou falar que também é a novíssima escola. Mas antigamente você fazia um backgroundzinho seguinte, eu sou um aventureiro e eu vou sair para catar ouro. Eu sou um mago e eu vou sair para poder catar dinheiro para melhorar meu laboratório. Eu sou um aventureiro qualquer e eu vou sair para explorar o mundo. Você não tinha 2, 3 folhas de background, escrever suas motivações, falar da sua família toda, né? Então você não tinha que escrever o que você faria, quais são seus pensamentos, o que você espera do futuro. Até porque num jogo daquele você poderia perder seu personagem rapidamente, às vezes por uma armadilha na primeira sala, às vezes num confronto contra uma criatura também logo na primeira sala, no primeiro encontro. Então isso é muito comum de acontecer na velha escola. Tá bom? É um jogo muito agradável, muito bom. Eu não vou falar da novíssima escola, da nova escola nesse podcast. Eu só vou responder algumas perguntas que eu pedi no WhatsApp. No WhatsApp nós temos um grupo chamado Nerds da Surreal, onde nós estamos trocando muita informação ali sobre RPG, sobre eventos, principalmente os que vão acontecer agora na Surreal, de 15 em 15, quinzenalmente, né? É um burro! Quinzenalmente, às quintas-feiras, a Surreal vai abrir as suas portas. Nós conseguimos
ele vai abrir as suas portas para que quem curte RPG possa ir lá jogar RPG a partir das 2 da tarde, às 14 horas, até às 22. Então, quem mora perto de Campo Grande tem mais um point para ir lá. Quem não mora tão perto de Campo Grande e quiser um dia ir lá para jogar um RPG, me avisa. Eu monto uma mesa especial, eu vou estar lá sempre mais cedo, meio-dia, eu vou já estar lá, já cumpri as minhas tarefas. Diogo, fala Diogão. Diogão é um excelente jogador de RPG, joga com a gente, o Diogo, né? Hoje em dia, se eu não me engano, pela campanha que ele se encontra, ele é líder de Caerne. Fala aí, Diogão, se não é líder do Caerne. Então é só vocês me avisarem que eu crio lá um momento para quem é visitante e não for de Campo Grande e nem da Redondeza. Eu sei como é que é, eu entendo comemorar um pouco mais longe, mas avisando com antecedência. Qual é? Aos sábados eu não posso me dedicar a uma mesa com ninguém. Você pode até ir para lá num sábado, quiser jogar um RPG, falar com a galera, até pode, mas eu não irei me dedicar no sábado, tá bom? Então deixa eu só falar aqui sobre, respondendo algumas perguntas. Meu personagem morreu. É, isso aí. Morreu, né? Morreu faz parte. Agora ele é um cria Auron. Então fazer o quê? Cria, irmão. Sempre cria. Vou te mandar que o bizu é ser cria. Quem joga lobisomem tem que ser cria. Deixa eu responder algumas perguntinhas aqui que me fizeram no grupo. E aí eu já vou fechando o nosso podcast. Chegando no finalzinho do nosso podcast. A pergunta que me fizeram foi: como mestrar uma aventura old school? Então, a primeira coisa para você mestrar uma aventura old school é você ter um sistema old school. Você tem que entender o que é uma aventura, né? Lendo um sisteminha old school. Eu recomendo o Old Dragon. É um sistema brasileiro muito bem construído. Regras são bem simples. Então a primeira coisa para você mestrar uma aventura é você conhecer o sistema. Esse sistema, o Old Dragon, resolve sua vida. Se você não quiser o Old Dragon, você tem o DCC. Você pode baixar o sistema também na New Order e começar a testá-lo, e depois você compra o livro. É um livrão com muito mais regras, tem muito mais ambientação, mas são 2 old school bem legais de você ter, caso você curta, que estão em português e de maneira acessível. Se eu não me engano, o Old Dragon também está com PDF para ser baixado. Então vai lá na Redbox e baixa, tá? E o que eu falei, regrinha simples, joga, você consegue mestrar uma aventura old school. Como jogar aventuras old school? Beleza, como jogar? Primeiramente tem um mestre que vai narrar, né? Old school. Mas assim, você que é jogador, você não tem que se preocupar muito com isso não. Faça uma ficha, sente na mesa, aprecie o seu jogo e não vá querendo muitas coisas muito complexas. Não pense que o seu personagem ou que você vai fazer coisas extremamente complexas, né? Então, por exemplo, num jogo old school, se tivesse que pular um buraco, um personagem, um guerreiro, pular um buraco onde no fundo existiam pontas de lanças, o mestre geralmente fala assim: cara, faz um teste para mim de força para ver se você pula o buraco. Aí você fala o testezinho, se você for bem sucedido no teste, você pula o buraco. Em outros jogos, o mestre vai pedir para você: verifique se você tem uma perícia tal, se tem atletismo, se você tem uma outra coisa para você utilizar. Ele vai perguntar sobre a mobilidade da armadura, se ela confere penalidades ou não ao que você quer fazer, e vai te dar penalidades ali que provavelmente você não vai conseguir pular o buraco porque está com uma armadura pesada. Então,
São dois tipos diferentes. Então, o jogador de old school, ele também tem que pensar mais abstrato. Ele não pode ser um cara que vai jogar pensando em o que não é verossímil. Ah, caramba, como é que a espada cai e não quebra, não perde a lâmina? Sabe, são várias coisinhas que você não vai saborear se você ficar jogando um jogo old school. Até porque o jogo ele era muito simples, era para contar aquela coisinha, não era para se apegar a esses micro detalhes. Derek, fala Derek! Não é para se apegar a esses micro detalhes, esses detalhes mais minuciosos que outros sistemas se pegam, se prendem. O que não deve fazer em uma mesa de old school? O que não se deve fazer numa mesa de old school é exigir regras complexas. Então, se você for jogar old school, tanto o mestre quanto o jogador, a primeira coisa é não exigir regras complexas. Ah, eu queria saber como é que é uma regra de combate em massa. Cara, joga um dadinho e vê o que acontece. Isso é o melhor pro old school. Ah, eu queria saber quanto tempo leva de um lugar para o outro. Joga o dado, usa uma régua, sabe? Você tem que improvisar bastante, que é até a próxima pergunta. É muito improviso, é muito você resolvendo isso com seus, para você explicar a melhor maneira possível de resolver as coisas. Quanto pesa um cavalo? Pô, decide se é necessário realmente saber quanto pesa um cavalo para o que você quer fazer. Quanto tempo tem de... Sabe, não sei. Cuidado muito com querer deixar as coisas muito complexas no old school. O old school ele não tende a ser tão complexo, não precisa ser tão complexo, né? O cara quer fazer uma coisa, você dá uma regra, um testezinho, ele passa e a gente continua a aventura, porque o ideal não é somente isso. Outra coisa que me perguntaram aqui é como você usar a criatividade ou improvisar cenas para mesas old school. Cara, então, a cerne, a espinha dorsal do old school está em improvisar, né? O old school leva muito isso. Você vai ter bastante coisas para você, bastante ferramentas para você jogar, de repente tabelas de encontro aleatório, fichas de monstro preparadas, um mapinha já legal, mas muita coisa vai ser no improviso mesmo. O mestre de old school, ele tem que ser um cara que saiba um pouco improvisar. E como é que você aprende a improvisar? Você pode ler bastante, você pode jogar muitos jogos, você pode testar em casa. Eu fazia muito isso, eu testava minhas aventuras às vezes comigo mesmo. Eu até criava níveis e subníveis para aventura. Aventura nível very, nível hard, nível easy, para equilibrar desafios, para ver como é que isso, eu apresentava isso para os jogadores. Então isso assim, a criatividade você vai ter que trabalhar fora do ambiente do jogo, e a improvisação você vai ter que botar no jogo. Você pode criar também dentro do seu mecanismo de criação de jogo algumas pontas soltas, pensando no que eles vão fazer, os jogadores. Se alguém pensar em fazer isso, eu posso resolver dessa maneira. Deixa uma caixinha ali de coisas que de repente você acredita que eles irão fazer, mas vai por mim, em 70% das vezes os jogadores não irão fazer o que você quer, até porque é um jogo muito dinâmico para as pessoas executarem as coisas. É mais fácil ter apenas os dados, as anotações principais do que tem numa câmara, numa sala, os dados das criaturas, né? E deixar o restante no improviso mesmo. A melhor coisa para você aprender a improvisar é jogar bastante. Joga muito, cara. Jogue muito mesmo. Quanto mais você mestra, quanto mais você
narra, quanto mais você está disposto a ser mestre do seu grupo, mais mecanismos de improviso você vai ganhar no seu dia a dia. Então a minha dica é mestre bastante, jogue pra caramba, converse pra caramba, traz para os grupos de conversa algumas situações que você não conseguiu resolver, ficou com dúvida, e pergunte o que as pessoas fariam. O que você faria nesse lugar? Se o cara quisesse pular um buraco coberto com água e lâminas com armadura pesada, o que você faria? Você pergunta para os caras o que cada um faria dentro do ambiente old school. Vamos ver outra perguntinha aqui para a gente terminar. O que não é old school? O que não é old school? Os novos sistemas com as pegadas mais novas, negócio de equilíbrios, com questões de encontros padronizados, você tem que colocar um bruto, um strike, isso para mim não é old school. Você padronizar muito os encontros, equilibrar muito tudo, isso não é old school. Regras que necessitam de subtestes também não é old school. Por exemplo, você está numa situação em que você quer, por exemplo, pular em um cavalo correndo para se equilibrar no cavalo. Aí o cara fala assim, beleza, então vamos lá fazer um teste? Faz um teste primeiro de corrida contra a velocidade do cavalo, para ver se você chega até o cavalo. É um teste. Agora, vamos fazer um teste de equilíbrio para ver se você não cai. Agora, faz um teste de força para ver se você consegue se impulsionar no cavalo. Agora vamos fazer um teste de carisma para ver se o cavalo não vai ficar chateado com você. Cara, é muito teste. A cena ficou muito complexa e eu achei que aí estraga o negócio e aí não funciona. É muito teste, isso para mim estraga definitivamente. Aqui eu exagerei, tá? Mas eu já vi jogos que o cara tem que fazer 3 testes para executar uma única ação. O cara fazer um teste para se mover, um outro para segurar e um para manter o cara prisioneiro. Com 3 testes, quanto mais você testa, quanto mais se testa, mais chance tem de falha. Então isso tem que levar em consideração. Quem faz o curso de Game Design lá na Surreal, nós temos uma matéria sobre isso, que são as curvas de acerto, as curvas de probabilidade. O cara, quando desenvolve um jogo, ele testa isso, ele vê como isso funciona. Então, às vezes, o mestre de um sistema mais novo, ele não está acostumado com essa ideia de probabilidade e ele não quer, de alguma maneira, deixar o jogador executar a manobra, e ele dificulta ela, às vezes, em cenários muito grandes. Eu também considero que story games não são old school, onde a história é mais importante do que o que está acontecendo. É a história, o todo, o background dos personagens, o background do mundo, tudo isso é muito mais importante do que você está participando, que é descer uma masmorra, enfrentar um castelo, adentrar dentro de uma gruta, adentrar numa floresta e enfrentar os desafios. No old school, esse é o problema, esse é o mote, esse sim é o desafio daquela mesa, naquele dia, naquele jogo. O mestre e os jogadores, quando acabou aquilo ali, eles podem sair e começar a devagar. Poxa, mas imagina o que aconteceria, será que, poxa, fora do que está acontecendo. A aventura não se prende àquilo ali. Já num jogo story game, a gente tem muita coisa presa à história, as pessoas querem levar aquela história, a história influencia no jogo, nos personagens. Não estou sendo crítico contra isso, ele só não é old school, pelo contrário, eu até gosto de story game. Hoje em dia eu jogo bastante story game, eu gosto bastante. E o que também não é o jogo que quase não tem aleatoriedade, porque o old school, uma das réguas dele é ter bastante coisas aleatórias. Então, se você diminui a sua aleatoriedade, isso quer dizer, se o jogador e o mestre conseguem ter muito mais controle de tudo que está acontecendo, sem precisar do aleatório, isso também não é old school.
O old school ele está preso ao aleatório. Você tem uma margem de acerto e de erro acima ou abaixo da curva, mas ele está bem presente na sua aleatoriedade. Um jogo old school, por exemplo, você poderia, você fala assim, eu vou investigar aquele monte de lixo. O mestre poderia pegar uma tabela, jogar, ver o que vai cair ali. Vai sair um monstro, existe alguma coisa no lixo, ou existe um item mágico, uma poção de cura. Isso é aleatoriedade. Num jogo old school isso é plausível, você encontrar uma poção de cura dentro do lixo. Num jogo mais fechado, onde o mestre tem mais controles, ele geralmente fecha isso. Felipe, fala Felipe. Ele tem muito mais controle, ele não deixa essas coisas acontecerem porque chega um absurdo, né? Caramba, é um absurdo. Aonde já se viu? Dentro de uma fonte eu encontrei, sei lá, uma besta lá, uma espada. Então, as pessoas às vezes não gostam, acham essas coisas meio absurdas dentro do jogo, onde tem muita aleatoriedade, né? Eu particularmente gosto, acho engraçado, porque Leandro, fala Leandrão, beleza? Até porque esse aleatório ele traz diversão tanto para o mestre quanto para o jogador. Quanto mais aleatório for o jogo, as pessoas não souberem como é que isso funciona, mais engraçado vai ser. O mestre não tem tanto controle, ele sabe o que tem em cada sala, mas as suas tabelas vão trazer um aspecto novo, né? Alguns jogos hoje em dia, como Dungeon World, simula um pouco esse tipo de coisa. Tem muita coisinha chegando aí nova que transforma isso aí em o old school. Bem, eu respondi algumas perguntas. Se vocês tiverem mais perguntas sobre o que é old school ou como se joga old school, deixa aqui nos comentários. Eu vou também deixar o link do nosso WhatsApp para você trocar uma ideia. E se você joga RPG e quer jogar uma mesa de old school, quinta-feira agora, dia 17, lá na Surreal, Campo Grande, Rua Ponte Lemes, nós vamos ter uma mesa de Old Dragon. Confirma aqui comigo se você vai, a gente botar o teu nome lá na mesa. A gente vai mestrar uma mesinha de Old Dragon para quem quiser conhecer um pouco mais o estilo Old School, tá? Se você nunca jogou RPG, se você, caraca, eu nunca joguei RPG, eu não sei como é que é RPG, e você quer aprender a jogar RPG, vá também no dia 17, porque nós vamos ter quinzenalmente, então 17, depois 20 e pouco, a gente vai ter outro, e você vai aprender a jogar RPG, você vai ser jogador, de repente você pode vir a criar suas próprias aventuras e ser o narrador, ser o mestre de uma aventura, e a proposta é levar vários títulos para que você vá aprendendo a jogar RPG. Inclusive, quem é aluno de game lá da escola tem quase que obrigação a ir nesses eventos para eles terem vários sistemas, eles entenderem como cada sistema funciona e ver como é que a diversão acontece entre cada um deles, tá? Então, galera, eu vou ficar por aqui. Eu tentei hoje ser um pouco mais conciso, né, resumido nas minhas questões. Eu vi que não adiantou muito. Eu já estou aqui há quase 40 minutos falando. Eu espero que vocês que tenham ouvido tenham gostado muito da explicação. Primeiro do que é old school, depois do que é RPG, o que é um RPG old school e algumas respostas que me fizeram lá no WhatsApp sobre esse tema. Ok? Se você quiser mais informações, se você quiser bater mais um papo, se você quiser que eu fale sobre um outro assunto, deixa aqui nos comentários. Eu vou ver se eu conheço, se eu posso falar, porque nem tudo que é RPG eu conheço, nem tudo que é RPG eu posso falar, mas dentro das coisas que eu domino, que eu conheço, eu vou vir aqui e vou falar um pouquinho com vocês. Acredito que na próxima terça-feira eu volte a falar sobre fantasia sombria, especificamente sobre Shadow of Demon Lord. Eu vou falar sobre o mundo,
o jogo, o livro. Eu vou falar de bastante coisas para ajudar vocês que me pediram para eu falar um pouco mais sobre esse tema e também sobre fantasia sombria. Beleza? Então, galerinha, um abraço, um beijo, um queijo para todos vocês que estão me ouvindo. Não esqueçam de compartilhar esse áudio, deixar likes e mais likes, mandar coraçõezinhos e mais coraçõezinhos, avisar a todo mundo que eu estou fazendo agora, toda terça-feira, às 18h18, uma livezinha falando sobre RPG e algumas coisas afins, tá bom? Quando vai terminar eu não sei, mas por enquanto segue isso daí e fui! Bora jogar, meus amigos! Tchau!